Existem alguns suplementos que nós temos como validação a nível científico, principalmente num grupo de estudos de evidência tipo A. Esses alimentos, ou suplementos, vamos dizer assim, eles conseguem auxiliar no ganho de performance e também otimização de performance para gerar resultados no paciente atleta. O que a gente tem hoje reconhecido pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva e também pelo Instituto Australiano de Esportes é que nós temos alguns suplementos que podem ser considerados para melhoras de performance, como a própria betalanina, o nitrato de potássio, que vem do suco concentrado de beterraba. Nós temos também a creatina, nós temos como suplementação aí o glicerol, também utilizado, e a cafeína também como uma das estratégias de recursos ergogênicos iniciais. Lógico que existem outros recursos ergogênicos, com evidências também menores, a níveis científicos, mas que geram também resultados para os nossos pacientes. O que depende muito é a forma e o uso clínico, o manejo de ser feito. Se vai ser feito um pré, um pós-competição, ou se vai fazer realmente de uma forma seriada, ou se é um efeito agudizante ou não. A estratégia vai de acordo realmente com o perfil, esporte e principalmente a necessidade do paciente. Existem algumas estratégias que a gente fala que podem otimizar o ganho de performance a nível de massa muscular, hoje em dia. A primeira abordagem que a gente fala é a questão do uso terapêutico de uma dieta bem balanceada. O que a gente vê hoje de estudos científicos mostrando é que para você ter um efeito hipertrófico, nós precisamos tanto de carboidrato, proteína, dos lípides, mas em algumas concentrações acima de 1,6, por exemplo, gramas por quilo, relacionada à parte da proteína. Então, uma suplementação de proteína, uma dieta realmente sendo feita e planejada de maneira adequada, é uma das estratégias também que podem favorecer o ganho de massa muscular sem utilizar estratégias anabolizantes. Lógico, a gente nunca pode comparar um anabólico com uma questão nutricional por causa dos efeitos agudos e os efeitos crônicos que são gerados ao longo desse processo. Tirando essa estratégia, a gente também tem reconhecimento de alguns aminoácidos, como os metabólitos de leucina, que é o famoso HMB, a própria leucina também em concentrações mais altas podem otimizar o ganho de massa muscular. Nós temos também alguns outros fitoterápicos que auxiliam nesse processo, como é o caso do próprio, hoje, da base do geranil e geraniol, que auxilia também nessa questão do ganho de massa e ativa também outras vias, como o efeito anabólico. Mas nós também temos outras estratégias que também não são anabolizantes, mas que atuam diretamente nos receptores como se fossem o mesmo efeito similar, que são basicamente os SARMs e os peptídeos, que têm uma atuação direta nos hormônios, ajudam também nos ganhos de massa, ajuda também na questão da queima da gordura e otimização fisiológica e metabólica desse paciente. Algo que a gente mais vê hoje em dia no consultório é a questão do exercício físico como não sendo feito de maneira adequada. O que a gente tem que orientar para os nossos pacientes, de um modo geral, e o que eu faço na minha parte clínica, primeiro é mostrar para ele que existe exercício físico e existe também a questão da atividade física. O que a gente tem que ver, de um modo geral, é que muitas de nós fazemos o quê? A atividade física de um modo realmente constante. A atividade física, a todo momento você faz ela, quando você sobe, desce uma escada, porque a gente escuta muito assim, doutor, eu faço já atividade física, eu faço exercício físico, eu limpo uma casa, eu vou para lá e para cá, eu subo e desço escada. Isso realmente é uma ativação fisiológica do nosso corpo, que vai gerar resultados não da forma que a gente espera. Não vai realmente aumentar o ganho de massa, não vai melhorar também as adaptações cardiológicas. O que a gente quer é um exercício programado, é um exercício realmente que vai gerar condicionamento físico. E para gerar condicionamento físico, a gente precisa, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, de acordo com o Colégio Americano de Medicina Esportiva, ter uma frequência de uso terapêutico do exercício físico. Porque o que a gente sabe hoje, das causas de doenças, de mortes que tem hoje, as doenças não transmissíveis, a inatividade física é uma das que mais matam as pessoas. Foi publicado recentemente um artigo que mostra que no ano de 2019, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele gastou mais de 19 milhões de tratamentos de internação, com pacientes que eram sedentários. Algo que você consegue, mudando o estilo de vida do paciente, reverter isso. O que a gente recomenda e o que os conselhos mostram de modo geral é que a pessoa precisa de 150 minutos de exercício físico por semana. Se a gente for levar isso ao pé da letra, o mínimo que a gente vê, com exercício de média a alta intensidade, seria como se esse paciente estivesse fazendo exercícios 30 minutos todos os dias.
né, um exercício programado, com supervisão, que gera resposta metabólica. Não é só uma caminhada. Aí a gente precisa também de exercícios resistidos, uma programação adequada para melhorar o ganho de massa muscular do paciente. Tirando isso, menos do que realmente 150 minutos semanais, a pessoa já está caracterizada como sedentária, não vai gerar respostas metabólicas necessárias para o corpo. No mínimo 3 vezes por semana, se a pessoa treina em média de 1 hora, de média a alta intensidade. Fora isso, infelizmente as pessoas são consideradas ainda sedentárias.